Olá, queridos irmãos e irmãs, povo abençoado de Deus, discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Lene e este é mais um devocional na tenda do encontro com Deus, encontro com a poderosa palavra de Deus. E nós precisamos entender isso, meus irmãos. Não existem homens poderosos, mas existe um Deus que é todo-poderoso. Não existe pessoas poderosas. Não existe. Existe pessoas que são usadas por um Deus poderoso. Existem pessoas que experimentam das maravilhas de um Deus poderoso. Nós vamos meditar em Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7 ao versículo 12. É o que nós vamos entender aqui. Como Deus opera através de pessoas, Deus opera nas pessoas e através das pessoas. Então, o poder vem de Deus, a força vem de Deus, o vigor vem de Deus, a sabedoria vem de Deus, sinais, milagres, prodígios, quem opera é Deus. Quando quer, através de quem também Ele quiser, conforme seus planos e os seus propósitos. Deus é soberano e tudo que nós precisamos fazer é buscar a face do Senhor, é buscar conhecer a Deus. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus diariamente. É o que a palavra nos orienta. E olha o que diz aqui em Deuteronômio 34, verso 7 diante. Moisés tinha 120 anos quando morreu. Então Moisés morreu com 120 anos. Até os 40 anos, Moisés viveu como um príncipe no Egito. Moisés foi guardado, teve a sua vida preservada, e ali até os 40 anos ele foi um príncipe do Egito, e Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Ele iria ser o libertador dos hebreus que eram escravos dos egípcios, e aos 40 anos Moisés tentou fazer com a sua própria força, com a sua própria sabedoria, mas não conseguiu. Tudo que ele conseguiu ali foi matar um egípcio e teve que sair fugido do Egito. E então foi morar no deserto. Moisés então foi para Midian e ali ele começou a construir sua vida comum, natural, longe dos planos e propósitos do Deus Todo-Poderoso, do Deus de milagres e maravilhas. Mas aos 80 anos, Moisés então tem ali a sua vocação, o seu propósito reafirmado por Deus, o seu chamado reafirmado por Deus. Moisés teve um encontro com Deus e então Moisés se torna ali o libertador. É um homem, um profeta muito usado por Deus, e durante 40 anos então Moisés conviveu com o povo ali, atravessando o deserto. E ali Deus operava maravilhas através de Moisés. Mas aos 120 anos, então, Moisés morreu. Mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. Olha que bênção, meus irmãos. Moisés morreu com vigor, enxergando tudo. Moisés morreu tendo ali uma saúde física. Então, essa ideia de que precisa ficar doente para morrer, isso é a ideia de Satanás, meus irmãos. Nós não precisamos ficar doentes para morrer não, viu? Olha, ele está falando aqui que Moisés morreu e ele não tinha perdido o vigor, ele nem tinha enfraquecido. Então nós precisamos buscar de Deus esse vigor, porque o vigor vem de Deus, não era de Moisés. O problema é que as pessoas ficam buscando vigor em outras pessoas. Os seres humanos não têm as maravilhas. Quem pode fazer maravilhas é Deus. É o Senhor a nossa fonte de vida, de vigor, de poder, de sabedoria. No versículo 8, os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, do luto por Moisés. Olha aí,
O luto por Moisés passou. Tem que passar, meus irmãos. Talvez você está vivendo um luto aí eterno. Talvez você perdeu uma pessoa que era um exemplo na fé. Talvez você perdeu sua mãe, seu pai. Talvez você perdeu sua esposa, seu esposo, um filho. Talvez você perdeu um ente querido, alguém muito querida. Alguém que Deus estava ali operando. Alguém que Deus tinha ali um plano, um propósito através da vida daquela pessoa. Mas pessoas morrem. Pessoas são limitadas. Então o luto ele tem que ter um fim, meu irmão. E você que está vivo tem que viver o plano de Deus para a sua vida hoje. Como foi no caso de Josué. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Olha aí, a sabedoria vem de Deus também. Porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Então Moisés ali, envolvido com Deus, com o Espírito de Deus, no propósito de Deus, ministrou ali a bênção de Deus sobre a vida de Josué. Josué agora cheio de sabedoria. E assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então não era Moisés que mandava, não era Moisés que tinha capacidade, era Deus que ordenava, era Deus que capacitava, era Deus que abria a porta, era Deus que fazia o maná cair, Deus que faz a água sair da rocha, Deus que abre o mar, Deus que opera, irmãos. É Deus que opera. Louvado seja o nome de Jesus. Não existem pessoas poderosas, existe um Deus poderoso que opera através de pessoas. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Olha a receita de Moisés aí, ó. Você quer ser uma pessoa que experimenta das maravilhas de Deus? Mas é conforme a medida de Deus para a sua vida, tá, meu irmão? É conforme o plano de Deus para a sua vida. Não fica achando agora que você vai ser um Moisés que vai abrir o mar, que vai fazer isso, que vai fazer... Não, você é você e você tem que buscar ser parecido com Jesus e viver o plano e o propósito que Deus tem através de você, na sua vida e através da sua vida. Então Moisés deu a receita aqui, ó. Ele andava conversando com Deus face a face. O Senhor tratava face a face com Moisés, ou seja, intimidade. O que nós precisamos fazer hoje? Buscar intimidade, buscar conhecer a Deus. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo o povo de Israel. Então, Moisés foi um instrumento de Deus, conforme aquele plano, aquele propósito que Deus tinha através da vida dele. Mas ele buscou Deus e Deus então operou nele e através da vida dele. Que você possa também buscar mais intimidade com esse Deus poderoso, em nome de Jesus. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo encontro, se Deus quiser.